doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar um pouco mais sobre autismo. Eu tenho muitos vídeos no canal, tem uma playlist que deve ser vista em sequência, porque eu tentei levar uma linha de raciocínio, então será melhor para vocês assistirem na sequência, mas existem sempre algumas nuances, algumas coisas a complementar. Principalmente no TEA leve, grau de suporte 1. O TEA leve, grau de suporte 1, seria o maior desafio para diagnóstico, não para o tratamento. Para o tratamento, claro que os graus maiores, de maior suporte, são um desafio maior para o tratamento. Mas para o diagnóstico, o TEA leve, suporte grau 1, é o maior desafio para diagnóstico, já que a dificuldade de comunicação é pequena, pode não haver dificuldade de socialização, ou pode não ser muito facilmente visualizada pela família, principalmente em crianças pequenas, e pode ser feito esse diagnóstico de forma tardia. Então, o TEA grau 1, ele não tem deficiência cognitiva associada, então você não vai ter deficiência intelectual. Você tem fala, a criança fala e te responde. O que nós vamos avaliar é se a comunicação está adequada para a idade da criança, se o nível de comunicação está adequado para a idade da criança. Então, o nível 1 de suporte, dificilmente a gente consegue fazer o diagnóstico antes dos 3 anos, porque aos 3 anos é que a criança possui a capacidade de relatar fatos ocorridos, de fazer perguntas mais elaboradas. Então, é onde eu vou começar a perceber a dificuldade, se ela houver. Não no grau 2 ou no grau 3, que necessitam de um maior suporte, vai ser muito mais clara a dificuldade de comunicação, então o diagnóstico costuma ser feito em crianças de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Porém, o grau 1 é uma dificuldade pequena. No passado, existem trabalhos dizendo que o grau 1 você fazia diagnóstico apenas com 11 anos. Hoje em dia a gente conseguiu que a gente fizesse esse diagnóstico mais cedo, até os 5 anos, mas ainda é o grande desafio. É onde você fica na dúvida se você fecha todos os critérios, porque a criança fala, ele responde, e existe todo o entorno, o uso de muitas telas, aquela criança não foi tão estimulada ao diálogo pela própria família. A criança do sexo feminino costuma ter um comportamento mais acanhado, tímido e ser considerado da personalidade. Então fica difícil da gente perceber que ela não conversa tão bem, porque ela tem um comportamento ou uma personalidade mais tímida. Então, existem dificuldades que fazem do grau 1 o nosso grande desafio para diagnóstico. Para o tratamento, o grau 1 é o que vai ter a melhor resposta, porque ele possuía uma dificuldade pequena de comunicação. Então, feito o diagnóstico, ele é o que costuma ir para o TEA funcional, que é o TEA que, para a sociedade, a criança não tem mais nenhuma limitação. Embora porque essa limitação é tão pequena e acontece de forma tão pontual que a família não percebe mais dificuldades. É o grau 1 que vai chegar ao TEA, que a gente chama de TEA funcional. Não se considera que o TEA tem cura. Transtorno do espectro autista não tem cura. Então, quando eu consigo que essa criança realize todas as suas funções na comunicação, seja independente, para estudo, para trabalho, eu considero que essa criança está no estágio de TEA funcional, onde dificuldades de comunicação ou dificuldades de comportamento ou rigidez de rotina ou então sensibilidades auditivas vão acontecer de formas muito esporádicas e consideradas por muitos como variação, estando dentro do âmbito da variação da normalidade da população. Então, nosso maior desafio na atualidade é fazer o diagnóstico do TEA grau 1. Por isso que ele costuma não ser fechado o diagnóstico em apenas uma consulta.
Então, em uma avaliação, e principalmente na criança menor de 3 anos, não se costuma fechar diagnóstico de TEA se for no grau de suporte 1. No 2 e no 3, você pode ter esse diagnóstico fechado com apenas uma avaliação. Mas não é muito difícil que o profissional, mesmo com experiência, consiga fechar todos os critérios para o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, grau 1 de suporte. Espero ter ajudado na compreensão do tema. Se inscreva no canal, dá um like se você gostou desse vídeo. Um beijo.